Amém. Glória a Deus. Tanuri, meu amor, você sabe o quanto que eu sou grata a Deus pela sua vida, principalmente por aprender com você. Aprendi o que é essencial dentro dessa sala e louvo ao Senhor pela vida dessa mulher. Me apaixonei por Jesus aqui dentro dessa sala, através das histórias de Cristo, através da boca dessa poetisa. Vem para cá com esse dom que o Papai do Céu deu para você nos ensinar sobre Jesus. Vem para cá, Cíntia Tanuri. Amém. Bom dia, graça e paz, que alegria estar aqui mais uma vez. Como é bom estarmos juntos e juntos para podermos partilharmos, né, da bondade do Senhor em mais um dia que Ele nos permite viver, como a Rô orou aqui. Então vamos lá, estamos em mais uma quarta estratégia. Obrigada, Mônica, por esse carinho, esse acolhimento que só você traz para a gente e nos deixa assim à vontade para podermos partilhar das maravilhas do Senhor aqui. Então, eu queria pensar hoje com você sobre provar e ver, provar e ver, conhecer a bondade do Senhor. Queria que a gente pensasse um pouquinho no Salmo 34, vamos dar uma mergulhada nesse salmo. É um salmo extenso, com muita riqueza, muita sabedoria aqui, coisas preciosas, mas nós vamos ficar apenas com 8 versos dele, vamos tentar falar aqui rapidamente deles e extrair o que Deus tem para mim e para você nessa manhã. Eu creio que tem uma porção para mim e tem uma porção para você nessa palavra. Amém? Então diz assim: louvai ao Senhor em todo tempo, meus lábios sempre o louvarão, e somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem, venham, proclamem comigo a grandeza do Senhor, juntos exultemos o seu nome. Verso 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Verso 5. Os que olham para ele ficarão radiantes no seu rosto. Neles não se verá sombra de decepção. Versículo 6. Clamei ao Senhor em meu desespero. Ele me ouviu e livrou-me de todas as minhas angústias. Verso 7. O anjo do Senhor é um guardião, acampa-se ao redor do que os teme. E verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o que nele confia. Amém? Eu acho que só com a leitura aqui desse salmo a gente já podia se despedir e dizer estamos abastecidos, porque o Senhor nos dá alegria, né, de contemplar aqui esse salmo. Se a gente for ler a introdução dele aí, é um salmo de Davi, está escrito lá no cabeçalho do salmo, talvez na sua Bíblia você vai encontrar dessa forma: Salmo de Davi, que se fingiu de louco na presença de Abimeleque e que por isso estava sendo expulso da presença dele. Então, Davi escreve esse salmo, ele compõe esses versos de uma forma genial. Ele coloca nesses versos, né, a primeira parte é considerada como um testemunho de Davi, daquilo que ele estava vivendo. Então, nesses versos, ele vai contar da própria experiência dele, do que ele experimentou, do que ele viveu. Os versos seguintes a gente é conhecido, né, como uma mensagem sacerdotal que ele coloca ali. Spurgeon, o mestre da pregação do evangelho, ele diz isso com muita maestria, né? Ele faz a divisão desse salmo e ele fala ali de como Davi usa as palavras poeticamente, compõe um testemunho e um sermão, tudo junto aqui, completo nesse salmo. Então, a história desse salmo, para a gente poder entender um pouquinho melhor,
Como que Davi chega a colocar, transbordar essas palavras aqui, a colocar isso de forma organizada e que até, né, por todo o tempo, até chegar em mim, você nos dias de hoje, esse salmo continua abençoando, fortalecendo, animando corações, encorajando pessoas. Mas em qual circunstância Davi estava? Como isso aqui aconteceu? Como ele compôs esse salmo? O que que ele viveu? O que que ele experimentou para que esse salmo viesse a ser, né, um fruto das suas experiências, não só abençoando a vida dele, como a minha e a sua hoje aqui. Então, Davi, ele estava, se a gente for ler em 1 Samuel, no capítulo 21, depois vocês podem ler essa história. Davi, ele estava aqui agora na caverna de Adulão, escondido, fugindo da fúria do rei Saul, que queria matá-lo. Quando Deus ele dá para Davi, né, esse chamado e esse lugar de honra de se assentar no trono de Israel e o chama como rei, aquele menino que cuidava do rebanho do pai, das ovelhas do campo, que enquanto estava cuidando do rebanho do pai à noite, pegava ali o instrumento que ele gostava de tocar, sua harpa com cordas, olhando para o céu estrelado, ei, compondo músicas para o Senhor. Foi ali no meio das ovelhas que ele compôs, né, o salmo tão conhecido, o Senhor é meu pastor, porque ele estava tendo a experiência de cuidar de ovelhas, levar ovelhas para pastar, onde tinha campos verdejantes, onde acabava, estava tudo seco, a ovelha com fome, ele guiava as ovelhas, a água, onde tinha, ele protegia de animais ferozes. Davi, ele entra em duas batalhas perigosas, com o urso e com o leão, para defender as ovelhas. Então, ali ele entende que havia um Deus majestoso, maravilhoso, poderoso, que era o pastor da vida dele, e é o meu pastor e o seu pastor. E assim como ele não deixava que uma ovelhinha que ele cuidava ali passasse fome ou sede, o meu pastor e o seu pastor também não deixa que nada nos falte. Assim como ele protegia aquela ovelhinha, o meu pastor e o seu pastor também me protege, te protege de todo mal. Então, Davi, as experiências que ele ia vivendo com Deus, as experiências naturais no trabalho, como cuidar de ovelhas, ou seja, quando ele estava já nas batalhas, derrotando um gigante com apenas uma funda e uma pedrinha, ou sacando a sua espada, guiando um exército já como rei, tudo aquilo depois virava poesia, canções, salmos, que até hoje fala ao meu coração e ao seu coração. E o Salmo 34 é assim. Ele estava na caverna de Adulão, fugindo de Saul, porque Saul, Deus havia dito, Davi será o rei de Israel. Mas Saul não queria deixar o trono, não queria perder o trono para Davi. E começa ali por ciúmes, movido de ciúmes, de medo de perder, né, o seu lugar. Saul começa a perseguir Davi, quer matar Davi. Davi fica muito famoso depois que ele derruba Golias, derrota Golias e começa a ganhar muitas guerras e ele começa a ficar popular demais. Já estava incomodando, hein, Clifton? Estava ficando muito popular a fama de Davi, os feitos do Senhor na vida de Davi, porque é bom lembrar que tudo que Davi viveu era graça e bondade do Senhor, assim como eu e você. Então, eram os feitos do Senhor através da vida de Davi. Mas aquilo estava incomodando, incomodando muito. E Davi agora estava refugiado, escondido na caverna de Adulão. E ele compõe esse salmo, tanto esse, 34 como 54, ele compõe ali dentro esse salmo, contando de experiências anteriores que ele tinha vivido. Ele tinha escapado da morte. Aqui no cabeçalho do salmo, a gente leu aí, o rei Abimeleque, ele era rei dos filisteus, justamente daquele
que Davi um dia tinha derrotado o maior dos seus guerreiros, Golias, de uma forma humilhante, no mínimo humilhante. Um guerreiro preparado, um gigante, um homem pronto para a guerra, derrotado por um garoto com uma funda e uma pedra, é no mínimo humilhante, ultrajante para aquele povo. E Davi, fugindo de Saul, ele decide se esconder justamente no território do inimigo. Ele vai para Gade. E ele vai levando uma arma, a própria espada de Golias. Que quando ele derrota Golias, ele pega a espada de Golias, do inimigo, degola a cabeça dele, e ele leva essa espada como um troféu. Essa espada fica guardada como um sacerdote em Israel. E quando Davi está fugindo, então, da fúria de Saul, ele decide na cabeça dele. Que estratégia louca é essa, hein? Vai para o território do inimigo com a espada na mão. E ele acha que quando ele chegasse ali, o rei ia dizer assim: bom, ele agora está do nosso lado, ele está fugindo de Saul, vamos dar abrigo para ele. Mas a coisa aconteceu diferente. Os conselheiros daquele rei disseram: Davi é perigoso, hein? Lembra? Ele derrubou o maior soldado, o mais valente, o mais preparado do nosso exército, Golias. Cuidado com ele. Então o rei manda prender Davi ali. E quando Davi ia ser executado, morto, Davi então se finge de louco diante do rei. O rei pede para trazer Davi, apresentar ele ali. E Davi começa a arranhar as portas como um animal e babar como um louco. A baba escorria pela sua barba. Imagina a cena de Davi se fazendo de louco daquela forma. E aquela cena é tão chocante, Rô, que o rei fala assim: por que vocês me trouxeram um louco, hein? Já não tem tanto louco aqui na nossa cidade, não. Por que vocês me trouxeram mais um aqui na minha presença? Solta ele, manda ele embora. Essa foi a estratégia de fuga do rei Davi. Mas aqui ele começa a dizer, então, nesses versos, ó, eu o louvarei sempre em todo o tempo. Davi está dizendo, eu passei por aflição, por medo, por fuga. Ele estava escondido. Ele estava dentro de uma caverna. Os companheiros que estavam com ele ali naquela caverna, depois você lê essa história muito interessante, na caverna de Adulão, só tinham endividados, pessoas que já tinham desacreditadas da vida, que não tinham mais esperança em nada, homens que não tinham mais, diante da sociedade, nenhum valor. Esse é o exército, essas são as pessoas que vão apoiar Davi e dizem: vamos estar com você. Davi, nessa caverna, pega aqueles homens desacreditados, falidos, humilhados, e ali ele transforma em um grande exército de valentes. Lá na frente da história, a gente vai ver esse mesmo exército sendo chamado dos valentes de Davi. Homens que não tinham expectativa de vida nenhuma, de coisa alguma. Homens que não acreditavam em si, em mais nada. Davi pega aquilo que Deus entrega para ele. E na força do Senhor, com a sabedoria do Senhor, ele encoraja esses homens, ele anima esses homens, ele equipa esses homens de palavras, de força, de ânimo, e ele ergue ali homens corajosos, os valentes de Davi, que vão entrar para toda a história. Um exército de homens agora idôneos, reconhecidos. Mas naqueles dias nada disso tinha acontecido ainda. Ele estava numa caverna escura, escondido, com homens de todo tipo desacreditados. Ele tinha acabado de chegar dessas experiências de perseguição, de se esconder em território inimigo, de ficar preso, de depois quase ser morto. E Davi está dizendo: eu vou louvá-lo em todo tempo. Davi está dizendo: a circunstância não vai tirar dos meus lábios o louvor, elas não têm o poder de roubar a minha adoração. Esse louvor é do Senhor, pertence a Ele e eu o darei. Ele diz em todo tempo, empregado ou desempregado, com a despensa cheia ou vazia, com saúde ou sem saúde, com dificuldades, frustrado ou animado.
Em dia de festa ou em dia de luto, eu o louvarei em todo tempo. Davi está nos dando um grande ensinamento aqui. Deus não é digno de ser louvado somente em tempo de bonança. Ai, tudo deu certo, glória a Deus, louvado é o Senhor. Ai, tudo deu errado, Deus não me ama, Deus não me escuta, cadê esse Deus? Não, Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é provedor, meu Deus ainda há de se levantar, eu verei a glória do Senhor, eu o louvarei, bendito é o nome do Senhor. Davi então vai dizer: somente no Senhor me gloriarei. Eu não vou me gloriar na minha força, eu não vou dizer, ai, derrotei um gigante, matei milhões e milhares, eu sou forte, eu sou bom, eu sou tal. Enganei o rei, hein? Fingi de louco e saí, beleza, ileso. Não, eu vou me gloriar no Senhor. O Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu estratégia, o Senhor me escondeu, o Senhor me sustentou, o Senhor me abrigou. O Senhor me protegeu. O Senhor me deu estratégia para pagar essa dívida, para sair dessa situação, para melhorar minhas finanças. O Senhor me deu estratégia para cuidar dos meus filhos, para cuidar dos meus relacionamentos. O Senhor me ajudou nessa questão aqui tão complicada e difícil para mim. O Senhor, eu me gloriarei somente nele. Depois Davi vai dizer: todos os humildes se alegrarão. Ele está dizendo a pessoa humilde, ela reconhece a grandeza de Deus, a soberania de Deus, humilde de verdade. Eu não estou falando de pessoas com poucas posses. Eu estou falando de uma pessoa que tem consciência de que todos nós somos carentes de Deus, dependentes de Deus. O rico, o pobre, o preto, o branco, não importa. Todos nós nessa condição de humildes e carentes do Senhor e dependentes dele, e ele está dizendo, eles vão se alegrar, porque eles verão a bondade do Senhor. Ele disse, venham comigo. Ele diz, eu não posso me alegrar sozinho. Eu não posso adorar esse Deus sozinho. Ele está dizendo, vem, se junte a mim, vamos adorar juntos. Vamos proclamar juntos a sua grandeza, vamos exultar juntos o nome do Senhor. Davi, ele estava tão cheio dessa alegria, dessa convicção da bondade de Deus, por experimentar a Deus em todo tempo, em momentos difíceis, em momentos bons, favoráveis. Ele experimentou Deus na comemoração da vitória quando ele derrubou Golias. Ele foi aclamado, levantaram ele para cima, o povo gritava, as mulheres compuseram músicas para Davi, contando das suas vitórias, ele estava sendo ovacionado. E ele experimentou Deus nisso, mas ele experimentou Deus no cativeiro, preso, humilhado, fugitivo, perseguido, com ameaças de morte, padecendo necessidade, precisando pedir pão. Ele experimentou Deus. Ele provou a bondade de Deus em todo o tempo. Por isso ele podia dizer, vem comigo, adora comigo. Eu preciso de mais gente aqui engrossando esse coro de louvor, de adoração a esse Deus. Eu não sou capaz de adorar toda a bondade dele sozinho. Vem comigo, vem junto. E é assim que Deus faz comigo e com você. Quando nós transbordamos aqui, como a Rô transbordou na terça, contando da bondade do Senhor, a gente vem junto agradecer e dizer, Deus, Tu és bom. Olha quantas maravilhas o Senhor faz. Tudo na minha vida e na sua vida tem que se converter a louvor e glória ao Senhor. Tudo na minha vida e na sua vida tem que se render diante do Senhor e se transformar em adoração a Ele. Os problemas, as dificuldades, elas são a maior oportunidade para a minha vida e para a sua vida, declarar a grandeza do nosso Deus. Toda dificuldade, toda tribulação, ela pode ser transformada em adoração. Não se esqueça disso. Nós temos a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor.
E aqui Davi está dizendo isso: junte-se a mim. Exultemos todos juntos. Engrandecemos o nome do Senhor. E todas as vezes que há uma convocação dessa forma, quando nós lemos na Bíblia uma convocação, venha, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos santificar, vamos nos consagrar, Deus vai manifestar poder com abundância multiplicadora, de alcance inimaginável. Porque quando Deus chama o coletivo para um propósito só, o poder que é derramado nisso não tem medida, não cabe, nós não conseguimos calcular a extensão do alcance. E aqui Davi está dizendo: vem adorar, vem exultar o Senhor, vocês vão ver. Quão grande se levantará o nome do Senhor na minha e na sua vida, e o poder dele será manifesto em nós. E foi justamente o que esses homens viram, tempos depois, quando eles saem da caverna de Adulão. Agora, como homens reconhecidos diante de toda a nação de Israel, para Davi se assentar no trono. E estes homens que adoram juntos, que engrossam esse coro de louvor ao Senhor, junto com eles, estariam reinando ali. Deus é maravilhoso. O que ele não fará quando eu e você juntos em um só propósito nos colocamos em oração, em adoração e em louvor ao seu nome. E aqui Davi vai dizer: busquem o Senhor. Eu o busquei e ele me respondeu. Ele está contando a sua experiência. Vale a pena buscar, vale a pena orar. Ele é Deus que ouve, ele é Deus que responde. Nós não ficaremos frustrados. Busque, ore, fale com ele, se relacione com ele. Conheça ele, experimente ele, não só por informações, por ouvir falar. Tenha as suas próprias experiências com o Senhor. Vai buscá-lo e ouça o que ele tem a te falar. Eu busquei, ele me respondeu. Esse é o testemunho de Davi aqui. E ele diz: livrou-me de todos os meus temores. É claro que Davi, como homem, estava com medo, ele estava desarmado no território do inimigo, preso, condenado à morte. Ele estava com medo. Talvez ele pensou na cabeça dele, não sei, estou pensando aqui com os meus botões, enquanto ele estava ali preso naquele cativeiro, antes de comparecer ao rei, talvez ele pensou: puxa, é assim que vai terminar a minha história, é? Quanta coisa eu vivi com Deus. Deus, eu matei um leão, hein? Eu matei um urso. Imagina ele pensando, hein, Clifton? Golias! Ele caiu com uma pedrinha, Senhor, porque o Senhor direcionou aquela pedra, o teu espírito plantou aquela pedra na testa de Golias. E agora eu vou morrer nas mãos do inimigo assim. Ele estava com temor, pavor. E ele diz: o Senhor me livrou dos meus temores. E quantas vezes nós estamos assim? Vivemos tantas experiências com o Senhor e de repente uma coisinha, parece a gotinha do copo, hein? Do balde. A gente se assusta, se apavora e fala: ai, acabou tudo, não vou dar conta. Fim da linha para mim. Muitas vezes nós somos assim. A mente humana é uma coisa muito engraçada, né? Vivemos altos e baixos, assim, fração de segundos. A gente vê isso muito na Bíblia. Lembra de Elias? Elias lá, fogo do céu descendo, de repente Elias numa caverna escondido com medo de uma mulher, de uma ameaça de morte. É assim. Mas Deus, ele sonda, ele conhece o nosso coração, como o próprio Davi falou no Salmo 39. Deus sonda, conhece, ele esquadrinha cantinho por cantinho do meu coração. Ele sabia que Davi estava com medo, aflito, angustiado, temeroso. E ele busca o Senhor em oração. E ele diz: o Senhor me livrou dos meus temores. O que eu mais temia não me aconteceu. Deus me deu escape. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu escape. Eu e você podemos dizer isso. Lembra-se aí. Lembre-se de quantos escapes o Senhor já nos deu em Zita.
quantos escapes de morte, quantos escapes por enfermidade, dificuldades que já passamos, e o Senhor, de forma benigna, bondosa, generosa, nos deu escape. De repente a solução veio, de repente alguém bateu na porta, de repente um telefonema, de repente de Deus chegou, o escape chegou, a estratégia chegou, o alívio chegou, o socorro chegou, a mão estendida chegou, o abraço, o consolo chegou, a provisão chegou. Deus se manifesta em bondade a todos os que o buscam. E Ele envia o socorro, o livramento e a provisão em tempo oportuno. E Ele vai dizer, os que olham para Ele ficarão radiantes. Davi estava num momento obscuro, mas ele disse, tirei os olhos do problema, da circunstância, coloquei no Senhor, e eu fiquei radiante, esperançoso, alegre. Ele fala desse brilho, desse viço de esperança que só o Senhor coloca no meu rosto e no seu rosto, em meio às lutas. Isso não é daqui, gente, isso não é natural. Você olha para o lado e para o outro, está faltando, está em aperto, está em dificuldade, estou triste por um motivo ou outro, preocupado, tem isso, tem aquilo. Mas quando tiramos os olhos do problema, quando fintamos no Senhor, não tem como não sermos iluminados por Ele e sairmos dali radiantes de esperança e convicção do seu amor e da sua bondade. Deus quer que toda a minha dificuldade, a sua, a minha tribulação e a sua, se reverta em glória para Ele. Como isso vai acontecer? Quando ela não tiver mais o poder, o controle sobre mim e você, de impedir que olhemos para o Senhor e contemplemos a sua bondade, o seu favor. E Ele seja aquele que vai ditar, governar o meu pensamento e o seu. E independente da circunstância, eu e você estaremos em paz, porque estaremos confiantes de que Ele é por nós, de que Ele está conosco, de que Ele é poderoso para nos sustentar, nos guardar e nos fortalecer, independente da circunstância que estivermos passando. Por fim, eu vou saltar aqui porque o tempo já está se encerrando, verso 8. Ele vai dizer, provem, vejam, o Senhor é bom. Como é feliz o homem ou aquele que nele confia ou se refugia. Davi está compondo esse salmo com as suas experiências, ele está dizendo, prove. Se eu disser para você, a Mônica vai estar aqui em Montes Claros daqui a pouco tempo, com a graça de Deus, e ela vai provar de um sabor que ela ainda não conhece. É uma iguaria mineira, hein, gente? Coisa boa que tem aqui. É o piqui. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém aí já provou. Depois vocês me contam quem conhece o sabor. É um sabor único, não dá para explicar que sabor que tem o piqui. Piqui tem sabor de piqui. Não dá para explicar. E eu posso tentar. Aí a Maí falou que conhece. Quem ama, ama. Quem não gosta, não tem jeito. É um sabor muito exótico, diferente. E a Mônica vai provar esse sabor aqui. Mas mesmo que eu tente explicar para ela, eu não tenho como fazer ela sentir esse sabor. O paladar dela experimentar. Olha lá, ó, a Mai já está dando até receita de galinhada com piqui. Então, é a mesma coisa que Davi está dizendo. Você precisa provar, saborear, se deliciar, para conhecer, para ver a bondade do Senhor. Prova e veja que Ele é bom. É feliz quem confia nele. Quando eu confio nele em tempos de dificuldade e adversidade, eu vou provar e conhecer sua bondade. Ele está dizendo, não viva da experiência dos outros. Você mesmo prova e veja o quanto ele é bom na sua vida. A bondade do Senhor, ela é cantada e declarada em tantos salmos. Mas esse trecho é um dos que eu mais amo. Porque Davi está dizendo, olha, feliz o homem que confia nele. Quando eu confio nele em todo o tempo, eu vou provar, eu vou ver a sua bondade. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã.
que todos nós possamos saborear, nos deliciar da bondade do Senhor em todo o tempo. Amém? Amo vocês. Obrigada por me ouvirem nessa manhã. Amém. Meu Deus, como é feliz o homem que nele se abriga. Obrigada, Tanuri. Ei, eu só quero louvar e dar graça, não é no meio da tribulação, não, hein? Só quero dar, se tiver tudo bem. Mas não, aprendemos hoje a declarar que o Senhor é bom em todas, em qualquer circunstância. Obrigada, minha irmã. Muito bom dia para Adriana Castanhola, que está conosco nessa manhã. Deus é bom o tempo todo. Que bom que você está aqui. Samira, do outro lado do mundo, conosco também. Iris, bom ter você aqui. Amanhã é quinta de oração e eu aguardo você aqui para estar orando juntinho conosco. Pai, muito obrigada por essa sala maravilhosa, grandiosa, cheia do teu poder e dos teus ensinamentos. Obrigada porque o Senhor ama cada uma aqui, Pai, e por isso o Senhor tem esse carinho de nos ensinar dessa forma, desenhando e colorindo. Obrigada pela vida de Tanuri, Pai, e nos leva, Senhor, para perto dessa mulher, onde queremos sentir mais a tua essência nela. Um beijo no seu coração, que Papai do Céu abençoe o seu dia hoje e te dê um dia repleto da alegria do Senhor. Até mais, vai ficar gravada, você pode passar para o seu amiguinho. Obrigada, beijo grande.